aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do verso 22, está dito que trouxeram a Jesus um homem que estava endemoniado, era cego e era mudo. Mas de tal maneira Jesus o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e ficava naquela dizendo: este homem não é aquele filho de Davi? Não é ele? Não é aquele galileu? Mas os religiosos, os fariseus que estavam ali ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Falando isso, dizendo que Jesus era príncipe dos demônios, que expulsava demônios pelo poder dos demônios, mas eles sabiam no coração. Eles sabiam que Jesus era bom, eles tinham medo de perder o poder, o domínio sobre o povo. Era por isso que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo que há em Jesus de Nazaré. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Agora, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no vindouro. Falar contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você tem a convicção. Eles sabiam, aqueles fariseus, que Jesus era quem ele era. Eles tinham essa convicção que Jesus fazia coisas boas. Só que Jesus era livre, né? Quebrava o sábado, que era uma orientação da religião, que no sábado não podia fazer coisa alguma. Mas Jesus fazia essas coisas no sábado e eles ficavam querendo pegar Jesus numa escorregada para poder ter do que o acusar. Aí Jesus diz: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo seu fruto, pelo fruto se conhece a árvore. É claro que ele está usando a metáfora de árvore, mas são os homens. São as ações, são os pensamentos, é a produção de pensamento em relação ao julgamento, em relação ao outro, que pode ser bom, que pode ser para levantar a pessoa, que pode ser no sentido de perceber que há algo bom, justo, puro e santo ali na ação daquela pessoa, mas eles faziam questão de dizer o inverso, de dizer que havia um demônio, que Jesus era um lunático, endemoniado. Em algum momento chegaram a chamá-lo de beberrão, amigo de pecadores, de prostitutas. Jesus chama ele de raça de víboras. Raça de víboras, como vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Pois do que há em abundância no seu coração é disso que fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. No caso, a palavra não necessariamente precisa ser falada para ser palavra que será justificada ou condenada, mas eu acho que Jesus está se referindo muito mais ao coração, ao pensamento dos corações deles, né? Que dessa maneira, ou
ou acusavam de ser um demônio, ou blasfemavam contra Jesus, contra o Espírito Santo, que só fazia o bem, dando vista a cego, abrindo a boca dos mudos e tirando toda e qualquer possessão demoníaca. E aqueles homens ousavam blasfemar contra o Espírito Santo. É por isso que Jesus diz a ele: por tuas palavras, por teus pensamentos, por tuas ações, por teu julgamento, tu serás justificado, ou da mesma forma, se for um mau pensamento, maus palavras, mau julgamento, tu também já serás condenado. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, aqui no capítulo 12 de Mateus, ok? Beijo para vocês e que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.